Muito bem. Então, tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, a gente está começando aqui o nosso curso, né? O pessoal está escrevendo bom dia aqui no chat. Eu vi aqui o Pedro escreveu, Alec, Carla, Lidiane. Um bom dia para vocês aí. Bom dia para todo mundo. E muito bem. É, Meu nome é Fabiano Ribeiro, né? Eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras, e eu vou conduzir vocês nesse curso, né, que eu dei o título aí de Introdução à Teoria de Escala e Aplicações em Biologia e Fenômenos Urbanos, né? Além de aplicações em física também, né? Antes de começar, eu gostaria de agradecer o apoio técnico aí do Alex, né? O Alex aí está nos bastidores, né, Alex? Ajudando a gente aí nessa parte técnica, né? Gostaria de agradecer também a Bia Matos, que me auxiliou aqui ao longo dessas últimas semanas aí para preparar o material aí para vocês, né? Eu gostaria de agradecer também alguns professores que me incentivaram, professores e colegas meus, né, que me incentivou a preparar esse curso, né, que é o Silvio Costa da UFV, na Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, e também a Célia Anteneodo, professora do Departamento de Física lá da PUC, do Rio, né? Então, eu queria agradecer essas pessoas aí que possibilitaram a preparação, né, e a motivação para esse curso, né? Eu tenho formação em mecânica e estatística, né? Então, eu passei boa parte da minha vida acadêmica, vamos dizer assim, aplicando física em sistemas físicos, fenômenos físicos, né? Mas em um determinado momento da minha carreira, eu comecei a perceber que as ferramentas físicas que eu tinha aprendido também podiam ser usadas em outras áreas. Então eu comecei a estudar fenômenos biológicos, né? Comecei a aplicar mecânica estatística a sistemas biológicos. E depois eu percebi que essas mesmas ferramentas também poderiam ser usadas para a gente entender o fenômeno urbano. Então, nos últimos 10 anos, 10 ou 15 anos, eu tenho me dedicado a aplicar a mecânica estatística ou outras ferramentas vindas ou com origem na física para entender cidades, né? Então, vocês vão perceber algumas tendências dessas minhas pesquisas ao longo dos slides, ao longo dos próximos dias, né? É, Eu gostaria de me localizar geograficamente para vocês, né? Então eu falo para vocês aqui de Lavras, Minas Gerais, né? Lavras fica no sul de Minas. É, Em especial, eu estou na Universidade Federal de Lavras, né? Eu sou professor desde 2010 aqui na Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Física, né? Então aqui está uma foto aqui do nosso departamento, né? É um departamento que conta com um curso de Engenharia Física. Também temos o curso de licenciatura em física, né? O curso de licenciatura não faz parte do nosso departamento, mas está dentro da Universidade Federal de Lavras. E também temos a pós-graduação em física, né? Então a gente tem uma estrutura aqui bastante interessante, né? Apesar de estarmos no interior aqui do estado, né? Mas a gente já tem um bom corpo aqui no que diz respeito à física, né? No nosso departamento temos algo em torno de 25 a 30 professores de física, então um departamento relativamente de bom tamanho, né? Com bastante gente aí trabalhando, né? E gostaria de começar a minha história aqui com essa imagem, né? Já abri ali o slide inicial, né? Mas eu gostaria de focar aqui. Então, esse cara aqui sou eu, né? Quando eu era estudante de doutorado, né, visitando aqui o National History Museum em Londres, né? E gostaria de chamar a atenção para vocês da diferença de tamanho desse bicho aí, né? Essa é a baleia azul, talvez o maior animal que já viveu no planeta, né? Então eu gostaria que vocês percebessem essa diferença de tamanho entre um ser humano e esse
esse animal enorme aí, né, que é a baleia azul, né? Eu trouxe aqui outras imagens para que vocês entrassem nessa ideia de diferença de tamanho, né? Então aqui você tá, não sei se vocês conseguem ver um mergulhador aqui, né, do lado dessas duas baleias azuis aí. E o que é interessante são os movimentos, né? Você percebe que a baleia azul, ela tem um movimento mais lento, né? Ela é mais vagarosa, assim, né? Com relação ao ser humano, né? Então, outra imagem aqui, né? Só para deixar bem claro que a diferença de tamanho entre você, né? Como ser humano, e esse bicho aí, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do coração da baleia azul, né? Eu acho que você pode brincar dentro dele, né? Tamanho, dado o seu tamanho, né? Então, olha o tamanho da aorta do coração desse animal, né? Então, isso dá para ter uma noção aí de diferenças de tamanho, né? E o que é interessante, que a gente vai explorar bastante aqui, um pouco nessa aula, um pouco na aula de amanhã, é que apesar dessa diferença de tamanho entre um ser humano e uma baleia azul ou um rato, por exemplo, né? Você tem um coração que é muito parecido. Então você tem aqui à esquerda um coração da baleia azul, né, uma réplica em tamanho real do coração de baleia azul, e à direita aqui você tem um coração de um pequeno mamífero, né? Então você percebe que, eu não sei se é um coração de um ratinho, né? Mas vocês percebem que é bastante semelhança, né? É bastante semelhante, apesar da diferença brutal de tamanho, de escala, a aparência, né, carrega muitas similaridades, né? Parece ser o mesmo esticado, assim, ampliado, né? Então tem semelhanças aí que apesar da diferença brutal de tamanho, né? Ainda, né, com relação a essa análise comparativas, né, de tamanho, então tá aqui a baleia azul, né, na parte superior, e é interessante quando você coloca um dinossauro, por exemplo, do lado de uma baleia azul, né, o dinossauro tem sempre a fama, né, de ser o animal gigante, né, e tal. Mas quando um dinossauro tipo esse aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, né? Eu acredito que sim. Mas quando você tem um dinossauro tipo esse aqui e é colocado lado a lado com a baleia azul, você vê que esse dinossauro vira não, um animal pequeno, né? Um pequeno animal perto da baleia azul, né? Olha o T-Rex, por exemplo. O T-Rex está aqui. O T-Rex é como se fosse um cachorrinho do lado da baleia azul, né? Então, e só para vocês terem uma análise comparativa, está aqui o ser humano, aqui na parte direita inferior, né? Então, temos aí diferentes tamanhos, diferentes animais com diferentes tamanhos, né? E aqui eu trago uma análise quantitativa da escala de tamanho que a vida percorre, né? Ou prescreve, ou se apresenta, né? Então você tem desde bactérias que têm algo em torno de 10 a menos 14 gramas, né? Uma coisa extremamente pequena, né? E você tem os mamíferos homeotérmicos, né? Que inclui a baleia, que tem algo em torno de 10 a 7 gramas, né? Então você tem aqui de 10 a menos 14 até 10 a 7 em termos de massa do organismo, né? Ou seja, a vida percorre algo em torno de 20 ordens de magnitude em termos de tamanho. Ou pelo menos mais, acredito que mais do que 20, 21 ou 21 ordens de grandeza em termos de tamanho, né? Então você vê a vastidão de escala quando eu me refiro a sistemas biológicos, né? E aqui também, né, outro ser gigantesco aqui, né, que é a sequoia. Então aqui tem aqui uma série de imagens aqui, né, comparativas de sequoias colocadas lado a lado com um ser humano, né, para vocês terem uma noção aí da diferença de tamanho aí dessa árvore gigantesca aí, né, muitas milenares, né? Então você pode, inclusive, traçar os períodos da história da humanidade
com a análise de uma única sequoia, né? Você pode, a partir dos anéis ali do seu tronco, você pode traçar a história humana, né? Isso com um único indivíduo, uma única árvore, você pode compará-las com os períodos de existência dela com os períodos da civilização humana, né? Bom, a baleia azul é realmente gigante, né? Mas gigante em relação aos outros organismos vivos, né? Mas se eu coloco ela em comparação, aqui está a baleia azul. Se eu coloco ela em comparação com essas estruturas artificiais aqui, humanas, né? Você percebe que ela fica pequenininha também, né? Então tudo parece que é relativo. O que é grande em relação a outra, a alguma coisa, né? Mas aqui, dessa imagem aqui, vocês percebem que a baleia azul é extremamente pequena, né? Comparado com esses barcos, né, esses navios cargueiros aí, né? Então, grandeza é uma questão relativa, né? Então, olha só o tamanho aí desse navio, né? Só a hélice dessa estrutura aí é muito maior do que um ser humano, né? O ser humano fica ridículo aqui do lado dessas estruturas. Então você tem prédios aí também que você pode tentar analisar a comparação, fazer uma análise comparativa, né? De tamanhos de prédios com navios, consequentemente com as baleias e assim por diante, né? Então aqui diferentes prédios, diferentes tamanhos, né? Aqui tem alguns dos prédios, dos maiores prédios do planeta, né? E quando você pensa em tamanho, principalmente de prédio, né? E eu mostro para vocês a imagem dessa, eu mostro para vocês essa imagem, eu acredito que a primeira coisa que vocês pensam é que alguma coisa está errado, né? Então, o que que está errado aqui? Me salta aos olhos que está errado, mas será que eu conseguiria dizer por que que está errado? O que que está estranho aí, né? Então, são coisas desse tipo que eu gostaria de responder ao longo desse curso, né? O que que está errado em algumas coisas desse tipo aqui, né? Por que que, quando eu olho para o meu mundo ao redor, principalmente em termos de tamanho, o que que pode e o que não pode? O que pode aqui, eu digo, eu estou me referindo a pode no sentido físico, né? Quais as leis das físicas são obedecidas quando eu aumento o tamanho de alguma coisa? E quais são as leis da física que não são obedecidas? E, consequentemente, eu não vou observar algum tipo de estrutura quando eu aumento de certa forma, né? Quando eu aumento a estrutura, quais tipos de coisas que eu não vou observar, né? Então, uma estrutura desse tipo aqui me aparenta que alguma lei da física está sendo desrespeitada. Então, por isso que eu acho estranho, né? Então, usualmente, eu não vou observar uma estrutura desse tipo, né? Usualmente, eu vou observar estruturas que obedecem às leis da física, né? E aí, a respeito ainda, né, dessa questão de obedece ou não obedece às leis, às leis da física, né? É interessante a gente pensar em alguns clássicos aí da ficção científica, né, que realmente violam algumas leis físicas, hein, que talvez não seja possível de ser observado na realidade, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a história aí da viagem fantástica do Asimov, né? Em que alguns cientistas encolhem e vão para dentro de um outro cientista, dentro do cérebro de outro cientista, né? Então, quais leis da física que eu violo, né? Ao fazer esse tipo de coisa, né? Por que que eu não consigo diminuir uma pessoa e inserir ela no cérebro de outra, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de explorar aqui no nosso curso, de forma a entender por que que algumas coisas podem e outras não podem, em termos de escala, né? Em termos de tamanho, né? Tem uma série de filmes aí, né, sobre
essa questão, né, de você pegar um ser humano, encolher ele, e aí o que que acontece, né, quando eu encolho um ser humano? Né? Se fosse agir de forma totalmente realista, né, ou seja, se fosse possível, como é que seria um ser humano ao ser diminuído, né? Como é que ele se comportaria? Como é que ele reagiria, né? Ou diminuído ou aumentado, né? Então depende de, do que você está interessado aqui. Por exemplo, o King Kong, né? Quais são os limites físicos e biológicos que poderiam permitir ou não, né, a existência de um bicho desse tipo aqui, né? Ou o Godzilla, né? Será possível existir um animal do tamanho do Godzilla? Note que o Godzilla do filme de 2014, ele tem quase que a metade do tamanho do Empire State Building, né? Pra você ver o tamanho do negócio, né? Quais são as leis da física e da biologia que, que poderia ou não permitir a existência de um Godzilla, né? Então a gente poderia falar a respeito sobre isso, ou vamos falar a respeito disso nas próximas aulas. Porque o Jaspion, né? Esse herói aqui foi muito cultuado aqui na década de 80, né, pela minha geração aí. Então, todo o final do episódio, o Dylion, né, o gigante guerreiro Dylion, que era conduzido pelo Jaspion, que ficava lá na parte interna do corpo dele e enfrentava esses monstros gigantescos aí, né. Tem esse filme aí da década de 50 ou 60, se não me engano, né, o ataque da mulher de 50 pés, né, então tá, tá cheio aí no cinema, né, na ficção científica, coisas do tipo homens gigantes, homens pequenos, mulheres pequenas, mulheres e homens encolhidos, né? E finalmente eu tenho cidades, né? Eu falei para vocês no começo aí que o meu grande interesse aqui nos últimos anos é tentar entender o fenômeno urbano, em especial como as cidades se desenvolvem, como ela reage em termos de infraestrutura, em termos de economia, quando a sua população aumenta ou diminui, né? Então, eu passo a ter aqui, apesar de ser um outro objeto, né, não um objeto biológico, mas é um objeto, o objeto agora é a cidade, né, mas eu continuo fazendo as mesmas perguntas, né? Quais as leis físicas devem ser obedecidas quando eu aumento o tamanho de uma cidade, né? Então, apesar do objeto ser diferente aqui, né, a pergunta é a mesma. Sempre tem a ver com o tamanho. O que que o tamanho interfere numa, por exemplo, sei lá, numa economia energética da cidade ou numa produtividade financeira da cidade, né? Então, tudo isso está relacionado com fenômenos de escala, né? Da mesma forma que nos sistemas biológicos, né? Então, as perguntas que eu estou interessado aqui são as mesmas. O programa do curso está aqui, né? O curso é dividido em 5 aulas. Hoje estamos na nossa primeira aula. A gente está falando sobre uma pequena introdução, né, da teoria de escala, né? Eu vou prosseguir agora aqui com essa introdução, mais voltada a uma motivação, né? Então, hoje vai ser uma aula tipo motivacional dentro do fenômeno de escala, né? Amanhã, terça-feira, a gente vai focar nas leis de escalas aplicado a fenômenos biológicos, né? Então, eu quero entender quais são as leis físicas que estão por trás de animais que aumentam o seu tamanho, né? O que que uma baleia azul enfrenta em termos de realidade física e que talvez não seja sentido por uma bactéria, né? O que que acontece quando eu saio de uma escala microscópica e vou para uma escala macroscópica em termos de tamanho, tamanho do organismo, né? Então, essas questões vão ser bastante exploradas na aula de amanhã, que vai ser focada em sistemas biológicos. Na aula de quarta-feira, a gente vai abordar um conceito matemático extremamente importante em fenômenos de escala, que são os fractais. Um fractal nada mais é do que objetos
que possuem as mesmas propriedades, não importa a escala em que você observa esse objeto, né? Então a gente vai mostrar que quer dizer, o fenômeno biológico e o fenômeno urbano carrega características fractais, né? Então, para que a gente consiga fazer esse contraponto entre biologia fractal, cidade fractal, é importante que a gente se dedique um pouquinho a entender o que é realmente um fractal, né? Então, isso aí vai ser feito na aula de quarta-feira. Na aula de quinta-feira, a gente vai focar em fenômenos urbanos. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu em teoria de escala, em fenômenos de escala. A gente vai usar o que a gente aprendeu em fenômenos biológicos e, alinhado a conceitos tipo fractais, a gente vai usar essas coisas para entender um pouquinho, tentar entender um pouquinho como é que uma cidade funciona, né? Ou como é que uma cidade reage frente ao aumento da população, especificamente, né? E depois, na última aula, na aula 5, né, que vai acontecer na sexta-feira, eu vou apresentar para vocês alguns modelos matemáticos que são usados para explicar as leis de escala em cidades, né? Então, eu vou apresentar dois ou três modelos matemáticos que são importantes para a gente entender o fenômeno urbano no que diz respeito a fenômenos de escala, né? Alguns materiais aqui que vão ser interessantes aí para o nosso curso, né? Como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui, ao longo das aulas, é que eu consiga motivá-los, certo? Só que ao motivá-los, não significa que eu vou entrar profundamente dentro de algum ponto, né? Uma vez que a gente está com um limite bastante drástico assim, em tempo, né? A gente só tem, sei lá, 8 ou 9 horas de encontro, né? Aqui durante essa semana, pelo menos, né? Então, obviamente, não dá para eu entrar a fundo em algum detalhe específico, né? Mas eu acredito que os detalhes podem ser acessados por vocês em alguns artigos aqui que eu vou apresentar, né? Por exemplo, esse artigo aqui que eu escrevi para a Revista Brasileira de Ensino de Física, que foi publicado em 2022, eu tenho eu descrevo, junto com meu colega William Pereira aqui, a gente descreve esses fenômenos de escala relacionados a sistemas biológicos, né? Então, por exemplo, detalhes matemáticos que eu não vou abordar aqui ao longo dessa semana podem ser acessados nesse artigo, certo? Então, se você está muito interessado na parte matemática, por exemplo, de como uma equação foi deduzida, né? E que, devido ao tempo eu não consiga falar aqui ao longo dessa semana, vocês podem acessar esse artigo, e está tudo lá, né? No que diz respeito a fenômenos urbanos, leis de escala em fenômenos urbanos, eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui nesse artigo. Na verdade, esse aqui é um capítulo de livro que foi publicado no mês passado. Só que esse livro ele não é de acesso público, né? Então, possivelmente, vocês não conseguem acessar o artigo, né? Eu vou tentar compartilhar com vocês o capítulo, né? Mas, de qualquer forma, a versão do archive desse capítulo está acessível. E é justamente esse link aqui que eu mandei, que eu coloquei aqui nesse slide. Então, você pode acessar os detalhes aí de modelos matemáticos ou algumas deduções matemáticas que a gente vai fazer ao longo do curso, no que diz respeito às cidades, vocês podem acessar nesse artigo, né? Então, da mesma forma que o outro artigo se refere à parte biológica, né, das leis de escala, esse capítulo de livro aqui, né, ele também é, diz respeito à lei de escalas, mas aplicações específicas a cidades, né, fenômenos urbanos, ok? Outro artigo aqui que eu tenho que pode ser bastante interessante, especialmente na aula de sexta-feira, né, que a gente vai falar sobre modelos matemáticos para explicar algumas leis de escala em cidades, né?
Então tem esse artigo aqui que eu com meu colega Diego Raibski publicamos aqui na Physical Reports, e lá tem uma revisão de todos os modelos matemáticos que a gente encontrou na literatura para explicar a origem das leis de escala em fenômenos urbanos, né? Então fica aí o convite aí para esses três artigos que vocês vão perceber que são a base aqui desse curso, né? Uma base mais técnica para esse curso. Lembrando que ao longo das minhas apresentações aqui eu vou focar mais em conceitos, né? Menos em matemática, né? Então eu vou trabalhar mais uma forma motivacional para vocês, né? E para quem tem interesse de uma coisa mais profunda, né? Mais técnica e matemática especificamente, eu sugiro que vá a esses três artigos ou capítulos, né? Livros, eu sugiro esses dois livros aqui. São livros que não são muito técnicos, né? Na verdade, são dois livros de. Eu não posso dizer que são livros de divulgação científica, porque eles são um pouquinho mais técnicos do que divulgação científica, mas também não são livros textos, né? A respeito do tema, tá? Mas são livros que são extremamente interessantes para que vocês tenham uma visão ampla do que do que seriam, pelo menos, esses fenômenos de escala, né? Então, eu tenho aqui o livro do Jeffrey West, Scale, né? Escala, né? O título, né? Ou As Leis Universais da Vida e da Morte em Organismos, Cidades e Companhias, ou empresas, né? Um livro que não é necessariamente a respeito de leis de escala, mas a respeito de sistemas complexos. Então, o pessoal que estuda aí sistemas complexos aí que tá aqui junto com a gente, provavelmente já viu esse livro aqui da Melanie Mitchell, né? Complexity: A Guide Tour, que é um livro que descreve de uma forma bem simpática, assim, conceitos de sistemas complexos. Então, alguns capítulos desse livro aqui se referem à lei de escala, né? Então fica a dica aí também para que vocês deem uma olhada aí nesses livros, né? Eu tenho as versões digitais desses livros, né? Caso vocês não consigam, vocês podem entrar em contato comigo que eu posso passar para vocês, certo? Então, muito bem, voltando aqui para o nosso curso, né? Então, como é que a gente começa aqui a contar essa história, né, de leis de escala, né? Então, muito bem, eu gostaria de começar nossa história com uma equação matemática mais simples possível, tá? A equação do raiz quadrada, né? Y de x é igual a x elevado a meio, ou y de x é igual a raiz de x. Então, essa é a equação mais simples aí que eu posso imaginar. E aqui à esquerda eu tenho o gráfico dessa figura, né? Dessa equação, né? Todo mundo sabe como é que é a cara da raiz quadrada, né? É esse formato aqui. Então, aqui eu estou plotando de 0 a 100, eu tenho esse gráfico aqui. Quando eu ploto essa mesma equação, não de 0 a 100, mas de 0 a 1000, olha que interessante, né? Você tem exatamente a mesma imagem que eu tinha na escala anterior. Note que eu estou com uma escala diferente agora nesse segundo gráfico, né? Eu estou indo de 0 a 1000. Mas vocês estão percebendo que a imagem é a mesma? É exatamente a mesma figura. Se eu continuo essa análise e faço um gráfico de 0 a 10.000, como está aqui nessa terceira imagem, nessa terceira figura, vocês percebem que nada mudou, né? Então, se eu apagar, por exemplo, as legendas dos eixos x e y aqui, você seria incapaz de me dizer em qual escala que eu estou fazendo esse plot, né? Então, isso aí é uma característica de uma equação que eu vou chamar a partir de agora de invariante de escala. Que significa, então, invariante de escala? Significa que eu tenho as mesmas propriedades, não importa em qual escala, se microscópica ou macroscópica, não importa. Todas as escalas vão ter o mesmo aspecto. É o caso aqui dessa imagem, né? Então, uma equação do tipo raiz quadrada é uma equação invariante de escala, no sentido de que não importa a escala que eu observo, ou a escala que eu faço os plots, eu sempre vou ter
a mesma imagem, o mesmo formato, ok? E numa uma situação bastante conveniente, que eu vou explorar bastante aqui ao longo do curso, é uma escala log-log. Então, por exemplo, essa equação, ao ser plotada numa escala logarítmica no eixo y e logarítmica no eixo x, ou seja, um plot log-log, eu tenho uma linha reta, certo? Então, a partir de agora, toda vez ao longo desses slides aqui que eu fizer um gráfico log-log e aparecer uma linha reta, significa que eu tenho um comportamento livre de escala, no sentido de que eu vou ter um gráfico em que eu vou ter o mesmo aspecto, não importa em qual escala que eu faço o meu plot, certo? Então, isso aí vale para não só para raiz quadrada, né, que é um caso particular de uma equação chamada lei de potência, né? Então, aqui, essa equação de lei de potência, eu tenho um y de x que é igual a uma constante a x elevado a um expoente beta. O caso do raiz quadrada, da equação anterior, eu tenho a igual a 1 e beta igual a meio, né? Então, a raiz quadrada é um caso particular de uma equação mais geral que eu vou chamar de equação power law, ou equação lei de potência, né? E toda vez que eu faço um gráfico log-log de uma power law, de uma lei de potência, uma equação lei de potência, eu vou ter uma linha reta na qual a inclinação dessa linha reta aqui tem a ver com esse beta. Então, esse beta é muitas vezes chamado de slope, né? Na verdade, é o coeficiente angular nessa escala log-log, né? Então, por exemplo, no caso da raiz quadrada, o beta é igual a meio. Então, o slope dessa inclinação, né, o slope da minha reta, vai ser meio, certo? Então, qualquer power law, independente de A e beta, ao ser plotado no gráfico log-log, eu vou ter uma linha reta. Então, geralmente é isso que eu faço para ver se, por exemplo, se alguns dados empíricos obedecem uma power law, né? Então, eu faço um gráfico de log do x, log do y. Se aparecer uma linha reta ali na tendência dos pontos, significa que uma equação power law descreve bem esse fenômeno, né? E olha só, quando eu faço um gráfico de sistemas biológicos, no caso aqui, taxa metabólica no eixo Y, que significa a quantidade de energia que um organismo vivo usa para manter-se vivo, em função do eixo X aqui, que é a massa corpórica, né? A massa, o peso desse animal, né? Então, quando eu faço um gráfico dessa taxa metabólica em função da massa, numa escala log-log, eu tenho aqui uma linda reta, né? Uma reta quase que perfeita aqui, o que sugere, de acordo com o slide anterior, que quando eu analiso a taxa metabólica e a massa corpórica de um animal, eu tenho uma lei de potência, certo? Na verdade, é uma lei de potência cujo expoente, né, aquele beta, é algum número menor do que um. E ser menor do que um, né, o slope ser menor do que um, significa que quando eu aumento o tamanho do organismo, eu reduzo a demanda energética por célula. Ou seja, o organismo fica mais econômico energeticamente. Ou melhor, ele usa a mesma energia para alimentar mais células, né? Então, tenho o que eu vou chamar a partir de agora de economia de escala, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas só para fazer uma pincelada do que vem pela frente. Ou quando eu analiso cidades, né? Aqui eu tenho o ranking da cidade, ou seja, eu vou elencar da maior para menor, ou da menor para maior, né, no caso aqui, em função da população, certo? Então, por exemplo, aqui cada ponto é uma cidade, pontos verdes significam cidades dos Estados Unidos, pontos azuis significam cidades do Brasil, tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui é uma cidade do Brasil que tem uma população de algo em torno de 10 a 7 indivíduos, né? E que está no ranking 1, ou seja, a maior cidade daquele país, no caso do Brasil. Ou seja, é São Paulo isso aqui, né?
Então, cidade do rank 1, que tem 10 a 7. Essa aqui é a cidade que está no rank 2, então é Rio de Janeiro, né, que tem uma certa população aqui, e assim por diante, né? Para os Estados Unidos, eu tenho esse ponto aqui, que seria. é, eu acho que eu inverti aqui, né? Que eu acho que aqui que deve ser São Paulo, aqui deve ser Nova York, então, né? Enfim, esse ponto aqui é a maior cidade desse país, que tem uma certa população. Esse cara aqui a segunda maior cidade do país, com uma dada população, e assim por diante, né? Então tem um gráfico que eu vou chamar aqui de rank versus população, né? E se eu excluo aqui as cidades menores, né? Porque cidades menores são cidades que não proporcionam boas estatísticas, né? Mas se eu me concentro nas cidades médias e cidades maiores, vocês vão perceber que eu tenho aproximadamente uma linha reta nesse gráfico log-log. Esse gráfico está numa escala logarítmica em y e logarítmica em x, né? Então, se eu tenho linha reta num gráfico log-log, significa que eu tenho uma lei de potência. Então, significa que esse fenômeno aqui é bem descrito por uma lei de potência, né? Então, a população, o ranqueamento da população de uma cidade, ou das cidades, né, de um país, obedecem a uma lei de potência, né? Outra característica de cidade que também sugerem serem descritas por uma lei de potência é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ou Growth Domestic Product, né, em inglês, né, que seria a quantidade total de riquezas que uma cidade produz em função da população. Aqui, mais uma vez, cada ponto é uma cidade. Pontos azuis aqui, agora eu tenho certeza que são cidades dos Estados Unidos. Pontos verdes são cidades do Brasil, né? Então, eu tenho aqui o PIB em função da população, ou seja, a quantidade total de riqueza que cada cidade produz em função da população dessa cidade. E o que eu percebo aqui é que eu tenho linhas retas descrevendo muito bem cidades não só dos Estados Unidos, como também as cidades do Brasil, né? Aliás, vocês percebam que apesar de que a posição vertical dessas linhas retas serem diferentes para o Brasil ou para os Estados Unidos, né, que sugerem que os Estados Unidos, pelo fato de estarem numa posição vertical superior, significa que ele produz mais riqueza do que o Brasil, né? Mas apesar dessa diferença em termos da posição vertical nesse gráfico, o slope, que é a inclinação dessa linha reta aqui, me parece ser bastante parecido, né? Então, de acordo com essa imagem, alguma coisa sugere que tanto as cidades do Brasil como as cidades dos Estados Unidos se comportam de forma semelhante quando eu aumento o tamanho da cidade, né? Apesar dessas diferenças econômicas e sociais entre esses dois países, o slope dessas linhas de tendência aqui são parecidas, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, né? Muito bem, mas por que que é interessante? O que que eu posso concluir, né? Ou pelo menos o que que pode ser interessante saber quando a gente identifica que algum fenômeno é descrito por uma lei de potência, né? Quais são as características de uma equação tipo lei de potência? A gente já viu que ela é uma equação que é invariante de escala, né? Ou seja, se eu faço um plot de uma equação lei de potência em diferentes escalas, eu vou ter o mesmo aspecto, né? O mesmo shape, o mesmo formato ali do gráfico, né? Da curva do gráfico. Eu posso mostrar isso matematicamente, né? Então, mais uma vez, como eu tinha falado para vocês, eu não vou ter tempo de fazer os detalhes matemáticos, mas eu vou sempre deixar aqui alguma coisa que você possa seguir sozinho aí e tentar fazer as análises necessárias, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma demonstração de por que que eu tenho invariância de escala de uma equação lei de potência, né? Então, eu coloquei aqui Power Law Scaling Variance, né? Ou invariância de escala
da lei de potência, da equação de lei de potência? Na verdade, a ideia é que se eu tenho um certo número n, né, o y em função de um n, n pode ser, por exemplo, uma população da cidade, né, y pode ser o PIB, sei lá, né, alguma coisa relacionada à população, né? Então, o que que acontece quando eu saio de n e vou para um lambda n? Lambda aqui é uma espécie de parâmetro de amplificação, né? Então, por exemplo, se lambda é igual a 2, significa que a população sai de um certo número e depois vai para um número que é o dobro do anterior, né? Então, o lambda é um fator de amplificação do sistema. Então, quanto que o sistema aumentou ali, né, de um instante t para um instante t mais um. E quando eu faço essa mudança e insiro aqui nessa equação, o que eu percebo, né, ao fazer a análise matemática, né, que eu sugiro você visitar essa referência aqui para vocês verem os detalhes matemáticos, né, aqui eu vou só falar os resultados mais importantes para a gente, né? Então, quando eu faço essa amplificação do sistema de um certo tamanho e vou para um outro tamanho, quando eu tenho uma equação de lei de potência, eu vou perceber que o meu y, em função de um lambda n, ele é proporcional ao y de n. Ou seja, apesar de um pré-fator ali que relaciona o y antes e o y depois, eles são proporcionais entre si, o que significa que eu vou ter uma invariância de escala, né? Então, quando eu tenho essa propriedade sendo obedecida aqui, significa que quando eu faço o gráfico dessa função y, independente da escala que eu estou colocando, ela vai ter o mesmo aspecto, né? Então, ter o mesmo aspecto, a partir de agora, eu vou chamar de invariância de escala, né? Então, a equação lei de potência é invariante de escala. Aqui, uma demonstração matemática, né? Que nada mais é do que aquilo que eu já tinha colocado de forma mais lúdica naquele slide da raiz quadrada, né? Mas aqui eu tenho um argumento mais forte, um argumento matemático, né? Mas o mais interessante dessa história é que a equação Power Law, a equação de lei de potência, ela é a única distribuição, ou melhor, a única equação que possui essa invariância de escala. Eu posso mostrar isso matematicamente, eu não vou ter tempo de fazer isso aqui na aula, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nessas referências aqui do Newman, né? Aqui tem o print aqui da página do artigo dele, que ele mostra exatamente isso que está destacado aqui, né? Então, aquela invariância de escala que a gente observou lá na raiz quadrada, né, é uma característica que apenas as equações lei de potência apresentam. Nenhuma outra equação matemática apresenta essa chamada, que é essa que eu estou chamando de invariância de escala, né? Então, o que que isso nos ajuda para entender sistemas biológicos ou sistemas urbanos, né? Uma vez que eles são descritos por uma lei de potência, aparentemente, pelo menos, né? Os dados sugerem que sejam descritos por uma lei de potência. Sugere que eu tenho algum tipo de invariância de escala, né? Então, quando eu falo em taxa metabólica escalando tipo lei de potência com a massa do organismo, significa que eu tenho uma invariância de escala. Alguma coisa tá sendo invariante na medida que eu saio de uma bactéria ou vou para uma baleia, né? Ou a mesma coisa diz respeito ao PIB de cidades pequenas ou PIB de cidades maiores, né? Tem alguma informação aí, algum aspecto que está sendo preservado, né? Que é invariante de escala. Pelo menos dado que esses fenômenos que eu estou descrevendo para vocês aqui são descritos por uma lei de potência. E a lei de potência é a única equação, ou a única distribuição matemática que possui invariância de escala, né? Muito bem, tá. Se a lei de potência é uma equação que é invariante de escala, eu acho que é importante a gente entender quais são as equações que são variantes de escalas, né? Ou seja, o oposto da lei de potência, para que a gente saiba o que realmente essa equação lei de potência tem de diferente, tem de especial.
né? Então vamos pegar algumas, vamos tentar organizar as coisas aqui, né? Vamos colocar tudo numa mesma linguagem, várias distribuições na mesma linguagem. Primeiramente, eu tenho a lei de potência, né? Que a gente já começou a falar aqui. Então, eu tenho uma função, né? Que eu posso chamar de P de x. Se eu penso em distribuição, é mais interessante pensar em termos de P, né? P de x, distribuição de, de uma variável aleatória x, por exemplo, né? Então eu tenho aqui essa equação, que é a lei de potência. Eu preciso colocar um limite inferior aqui, né? O x tem que ser maior que o x mínimo, porque senão eu tenho uma explosão no x igual a zero. Tá? Então, só por questões práticas aqui, eu posso dizer que P de x é uma lei de potência desde que x seja maior que um valor mínimo aqui, né? Algumas características dessa distribuição é que a variância, ou seja, o quanto que ela distribui em torno de uma certa região, ela diverge se alfa for menor ou igual a 3. O que significa isso? Se esse expoente de escala for menor ou igual a 3, ou seja, se ele é suficientemente pequeno, eu vou ter uma distribuição que não tem um valor típico, certo? Ou seja, ela percorre ou ela prescreve todos os valores de x, praticamente, né? Sem se acumular em nenhuma região do x. E por outro lado, essa variância é finita quando o alfa é suficientemente grande. Suficientemente grande aqui significa que ele é maior que 3. Ou seja, se alfa é maior que 3, significa que essa lei de potência tem um valor médio. Ou seja, tem um valor típico, porque a variância dessa distribuição é finita. Ok? Então tenho aqui duas situações de lei de potência. Uma que eu tenho um valor típico, que são aquelas que o alfa é maior que 3. Outras eu não tenho valor típico, ou seja, ela se distribui ao longo de todo o eixo X aqui, né? Não de forma homogênea, obviamente, mas ela não tem uma região específica ou uma região que seja mais observada, né? Então, ela não tem o valor médio. O valor médio ele não existe porque a variância diverge, a variância é infinita, né? E a distribuição gaussiana, né, dentro desse contexto? A distribuição gaussiana, obviamente, tem um valor médio, né? Inclusive, é um dos parâmetros aqui da sua equação. Esse μ aqui, que vem aqui dentro do quadrado, ele é o valor médio da gaussiana, né? E a gaussiana tem uma variância finita, né? Necessariamente finita. A variância é colocada aqui nessa equação da gaussiana, né? Então, a gaussiana, pelo fato de ter média, ter um valor médio e ter uma variância que é finita, significa que ela é concentrada no espaço. Existe uma região privilegiada do espaço na qual ela se manifesta mais, né? Ou, usando a linguagem que a gente começou a falar aqui, a, a gaussiana, ela, ela não é livre de escala, ou seja, ela tem uma escala preferencial. Existe uma escala muito bem definida quando eu lido com uma gaussiana. Então, fenômenos que são descritos por uma gaussiana significa que ele tem uma escala muito bem definida, certo? Aqui tem algumas aplicações, né, de gaussiana. Então, por exemplo, frequência de variáveis independentes, erros estatísticos, processos difusivos, né, entre outras coisas. E da mesma forma que a gente usava o gráfico log-log para ver se uma equação obedece a uma lei de potência, né, que no caso seria uma reta, uma lei de potência, eu também tenho, eu também uso essa mesma ferramenta para ver se uma distribuição é uma gaussiana. Porque, por exemplo, se eu faço um gráfico log-log da gaussiana, eu vou ter uma parábola, certo? Então, essa é a forma que eu uso para ver se uma curva é ou não gaussiana. Eu faço o gráfico log-log. Se deu uma parábola, é uma lei é uma gaussiana, certo? Se fosse uma linha reta, seria uma power law, né? Outra distribuição que também tem uma escala típica, ou seja, ela é variante de escala, né?
é a distribuição exponencial. Essa equação da distribuição exponencial, né, ela tem essa cara aqui, né, ela decai aqui com o valor do x. O lambda aqui é o parâmetro de decaimento, né, é o expoente que entra aqui. Mas quando eu faço a normalização dessa distribuição, né, de forma que se eu somar sobre todos os valores de x aqui, o p, somar o p sobre todos os valores de x, eu vou ter, tem que ser igual a 1, né? E quando eu faço isso, eu percebo que o parâmetro de normalização aqui também vai ser, opa, desculpa aqui, também vai ser o próprio lambda, né, que é o parâmetro de decaimento. E se eu calculo o valor médio dessa distribuição, eu vou ter o lambda como sendo exatamente o valor médio. Ou seja, ele é um número finito, né? Se eu escolho esse lambda aí como um parâmetro, ele vai ser um número e esse número não vai, é um número finito. Ou seja, eu tenho um desvio padrão e, consequentemente, uma variância, né, se eu puder fazer esse cálculo, que é um sobre lambda e, consequentemente, é um número finito. Então, mais uma vez, da mesma forma que a gaussiana tem um valor bem definido no espaço, né, os valores observados estão restritos a uma região do espaço, a mesma coisa acontece aqui na distribuição exponencial. Então, existe um valor típico dessa distribuição, né? Então, ao contrário lá da lei de potência, que não tem o valor típico, a distribuição gaussiana e a distribuição exponencial, elas possuem um valor típico no espaço, né? Como eu faço para descobrir se uma distribuição é exponencial ou não? Eu faço um gráfico semilog. Semilog significa que eu vou extrair o logaritmo do eixo y e vou manter uma escala linear no eixo x. Quando eu tenho uma linha reta nesse gráfico log linear, significa que eu tenho uma distribuição exponencial, né? Então, note que esses gráficos aqui que usam log são bastante apropriados para a gente descrever, para a gente perceber qual tipo de distribuição os nossos dados prescrevem, né? Então, lembrando, gráfico linear numa escala log-log significa uma lei de potência, uma parábola no gráfico log-log significa uma distribuição gaussiana, e um gráfico linear, uma reta num gráfico log linear, significa que eu tenho uma distribuição exponencial, né? Então, são técnicas interessantes aí que vale a pena serem mencionadas, porque facilitam a análise aí de vocês para ver se um conjunto de dados obedecem a uma ou outro tipo de distribuição, né? Muito bem, eu tenho aqui agora um dado empírico, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui estudantes de uma escola, eu acho que Universidade de Connecticut, né? Então, eu tenho aqui em branco as meninas, em azul escuro eu tenho os meninos, né? Então, você tem uma distribuição, você tem muitos estudantes que estão nessa região aqui, e alguns poucos que estão nessa extrema esquerda e alguns poucos nessa extrema direita, né? Alguma coisa sugerindo aqui um formato tipo sino, né? Que é o formato gaussiano, né? Se eu olho outro tipo de população, né? Se eu pego outro sample da população humana, né? Como é o caso aqui, eu tenho aproximadamente o mesmo comportamento. Eu tenho alguma coisa de gaussiano aqui, né? Tem uma distribuição tipo gaussiana aqui da distribuição da altura das pessoas. Aqui eu tenho os maiores e aqui os menores, né? Não sei se eu acho que eu acabei esquecendo de dizer isso, né? Que eu tenho aqui os brancos as meninas, azul escuro os meninos, e aqui eu tenho os tamanhos desses estudantes, né? Do menor para o maior, né? Então eu tenho aqui essa distribuição das alturas das pessoas. E a minha pergunta é: existe um tamanho típico para a altura das pessoas, certo? Então, muito bem, se eu pego esses dados, né, por exemplo, aqui eu tenho uma amostragem da população humana, né, eu pego um conjunto de pessoas, né, que vai ser o meu sample, e faço ali o gráfico, o histograma
dessa distribuição, né? Ou seja, a frequência de vezes que eu encontro indivíduos que têm uma certa altura, aqui dado em centímetros. Então vocês percebem que existe uma região mais observada aqui, que é alguma coisa em torno de 1,70, né? Que tem a ver com o valor médio aí dessa distribuição, né? Tem algumas pessoas que saem bastante dessa média, né? Mas ainda assim estão sendo bem descritas por essa linha vermelha, né? Então, quando eu faço um gráfico tipo log-log, né? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho uma parábola, ou seja, parábola significa, parábola no gráfico log-log é a assinatura de uma distribuição gaussiana, certo? Então, vocês estão percebendo aqui que mesmo as pessoas que estão bem longe do valor médio, ainda assim são bem descritos por essa linha vermelha, né? Apesar de ter uma pessoa aqui que tem 2,10 m, tá? Então ela começa a sair um pouquinho aqui da curva vermelha, né? O cara de 2 m ou 2,08 m, alguma coisa assim, né? Ele está aqui, nesse gráfico não me salta aos olhos que ele está fugindo do padrão, né? Mas aqui sugere que ele está fugindo um pouquinho, né? Mas tá, pode ser alguma flutuação estatística, né? O cara ainda está entrando dentro dessa regra aí da distribuição gaussiana, né? Outra forma de você fazer o plot de distribuições, né? No caso aqui da distribuição gaussiana, é fazer um gráfico do rank em função da altura, né? A gente já tinha mostrado ali que a gente fez isso no caso do PIB, né? O rank em função da população da cidade, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa do ranking em função da altura da pessoa, né? Então eu tenho aqui a pessoa que é mais alta dentro dessa minha amostragem, né? Então o rank dela é 1, ou seja, é o primeiro da fila ali, né? E aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho o cara do rank 2, né? Ou seja, o segundo cara mais alto aí dentro dessa amostragem, e assim por diante. Então a linha vermelha é a linha da Gaussiana, é a linha do fit gaussiano. E os pontos amarelos aqui são os dados das pessoas mesmo, né? Os dados empíricos, ok? Então você percebe que esse cara de 2010, ele foge um pouquinho aqui do padrão, né? E todos os demais aqui parecem obedecer muito bem aqui essa distribuição gaussiana, né? Muito bem, mas o que que acontece se eu pego um cara tipo esse Robert Randall, que talvez tenha sido um dos caras mais altos aí que já viveram, pelo menos que se tem registro, né? O Robert tinha 2,72 m de altura, certo? Quando eu coloco ele junto com esses dados aqui da minha amostragem, da população humana, vocês percebem que ele sai totalmente do padrão, né? Ele é um cara que eu posso dizer que ele não pertence a essa distribuição gaussiana. Então, eu posso dizer que o Robert Rundlon é uma total exceção à regra. Ele não é um cara que eu vou observar tipicamente na população humana. Ele é uma exceção, uma grande exceção. Exceção no sentido de que ele não pertence à regra. Esse cara de 2,10 m aqui, ele é um cara que está fugindo um pouquinho da regra, mas ele ainda está à regra, essencialmente, né? Mas o Robert, ele está totalmente fora da regra. Ele está sendo regido por uma biologia que não pertence à biologia que a população humana típica apresenta. Ele é um outlier, ele é um completo outlier, né? Isso fica evidente quando eu faço esse gráfico aqui também, né? Um gráfico do rank em função da altura. Então, eu tenho amarelo os pontos das pessoas da minha amostragem, e esse ponto azul aqui é o ponto que se refere ao Robert, né? Então, mais uma vez, ele é um cara que foge totalmente, ele é um outlier, certo? Então, eu não vou observar caras desse tipo tipicamente, né? São eventos extremamente
raros de serem observados, porque eles não pertencem à mesma estatística. Eles fogem dessa estatística, né? Então, eu posso dizer, com esses dados aí, que a altura humana, ela possui um valor típico. O valor típico é alguma coisa em torno de 1,70 m, pelo menos com relação à minha amostragem, aquele conjunto de dados que eu peguei, que obviamente não é a população humana total, mas uma amostragem, certo? E dessa amostragem surge um número típico, 1,70 m, certo? Eu tenho casos de. Eu tenho pequenas exceções, pequenas fugas dessa regra, mas são fugas que podem ser interpretadas como situações estatísticas, pelo menos dentro da amostragem. Eu não estou considerando o Robert, né? Mas dentro dessa amostragem, eu posso dizer que a população humana obedece a uma lei gaussiana, e sendo obedecida por uma lei gaussiana, eu tenho um valor típico. E casos como o Robert são casos que não pertencem a essa estatística. O Robert é um cara que não está sendo regido pela biologia de um cidadão típico, de um indivíduo típico da população humana, né? A situação se repete em outras situações. Por exemplo, essa situação aí de comportamento típico, né, de números típicos, também se referem à idade das pessoas, né? Então, a idade das pessoas, ou melhor, a frequência de indivíduos observado dentro de uma amostragem em função da sua própria idade, vocês percebam aqui que ele decai. Eu posso mostrar que isso aí decai exponencialmente, né? Então, eu tenho, na medida que eu vou aumentando a idade, eu vou observando cada vez menos indivíduos com aquela idade, né? Então, eu posso fazer um fit desses dados e o que vai emergir aqui é um comportamento tipo exponencial, uma distribuição exponencial. Então, fica exponencialmente mais raro você observar um cara com idades maiores, né? E se eu faço aqui um gráfico rank em função da idade, né? Então, mais uma vez, esse cara aqui é o cara mais velho da minha amostragem, esse cara é o segundo mais velho e assim por diante, né? Vocês percebam que existe um paredão aqui, né? Um paredão que impede, aparentemente, né, as pessoas avançarem uma idade que seja superior a 100, né? Pelo menos dentro dessa amostragem aqui que eu apresento para vocês. Então, é claro que talvez eu possa observar um cara que tenha 120, 130 anos, mas é um caso extremamente raro, que pode até ser um caso que se assemelha ao caso do Robert, né? Ou seja, é um indivíduo que tá sendo regido por uma biologia que não é a mesma da, da biologia de um cidadão típico, né? Lembrando que o Robert, eu esqueci de dizer para vocês, mas é um cara que viveu muito pouco, né? Então, e sempre com muitos problemas de saúde, né? Muitos problemas que não são típicos de uma pessoa comum, né? Então, ele realmente era um cara diferenciado, assim, em termos da sua biologia, né? Então, ele não só é uma exceção, mas é um cara que está sendo regido por outras leis, outra dinâmica, né? Outra biologia. Então, uma pessoa que ultrapassa essa idade aqui vai ter uma situação parecida, né? É uma pessoa que está fora de um padrão estatístico e biológico da população, né? É o chamado outlier, né? É, ranking de cidades, né? A gente já tinha falado sobre isso, né? Então, mais uma vez, eu tenho uma situação em que eu tenho uma lei de potência no ranking da população de cidades, né? E se eu tenho uma lei de potência aqui, ao contrário do caso da população humana, ou do que diz respeito à altura e o que diz respeito à idade, que eu tenho valores típicos, ou seja, o valor típico do tamanho das pessoas é 1,70 m. A altura típica das pessoas é 1,70 m. Então tem um valor típico. Os indivíduos apresentam alturas que ficam em torno desse valor típico. Mas no caso das cidades, ou pelo menos o ranqueamento da população das cidades,
que não é descrito por uma lei tipo gaussiana, mas sim por uma lei de potência, como é evidenciado por essa linha reta aqui, significa que significa que eu não tenho um tamanho típico da cidade. Não existe um tamanho na qual as cidades se distribuem em torno daquele tamanho, certo? As cidades não são descritas por uma gaussiana, o tamanho delas, pelo menos, né? Mas sim por uma lei de potência. Então, nesse sentido, eu posso dizer que Nova York ou São Paulo não são exceções. Elas são exatamente aquilo que se pode ser dado o seu tamanho, né? Então, ao contrário do Robert, que era uma exceção, pelo fato de que ele tem um tamanho que não é compatível com a estatística do tamanho das pessoas, no caso aqui das cidades, Nova York não é uma exceção. São Paulo não é uma exceção. São Paulo tem o tamanho que ela deve ter, dado o sistema de cidades na qual ela está inserida, né? Então, não existe um tamanho típico. E, consequentemente, São Paulo e Nova York, ou qualquer outra mega cidade do planeta, né, não são comportamentos tipo outliers, né? São cidades que têm o tamanho previsto, dado o sistema de cidades na qual ela se insere, na qual ela pertence, né? A gente vai falar mais sobre isso aí nas próximas aulas, né? Muito bem, então eu gostaria, a partir de agora e até o final dessa aula de hoje, eu gostaria de colocar alguns exemplos, não só em biologia, em cidades, mas em outras situações, tipo linguística, eu vou falar aqui agora, que apresentam leis de potência. E sendo regidos por leis de potência, são fenômenos que têm invariância de escala, ou seja, apresentam os mesmos aspectos, não importa a escala que eu observo, certo? Gostaria de observar algum tipo de lei de potência em alguns fenômenos naturais. Aqui eu vou usar uma característica de linguagem, linguística, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma frase do Poincaré, né, que eu acho extremamente fantástica aqui, que serve como uma inspiração para todos nós cientistas aí, né, que tenta entender a natureza de alguma forma. Para o nosso contexto aqui, eu queria fazer o seguinte: eu vou pegar essa frase, esse texto do Poincaré, tá em inglês, né? Eu vou contar quantas vezes cada palavra apareceu. Então, nesse texto aqui em inglês, né? The scientist does not study nature because it is useful, etc., né? Então, eu percebo que existe 6 vezes a palavra it. Então, tem o it aqui, tem o it aqui, tem o it aqui e assim por diante, né? Eu conto 6 vezes da aparição dessa palavra. O not apareceu 5. Because, he, nature e worth aparecem ambas 3 vezes. E assim por diante, né? Então, essa vai ser, isso vai ser o que eu quero. Eu quero fazer essa mesma análise aqui, não por um texto pequeno, aqui como é o caso do Poincaré, mas eu vou fazer isso para um texto grande, né? Aqui tem, eu esqueci de comentar aqui, né? Eu tenho uma distribuição aqui dos valores. Então tem o 6 aqui da aparição do it, o 5 da aparição do not, o 3 do because, o 3 do he, o 3 do nature, o 3 do worth, e depois o 2 do end, 2 do be, 2 do beautiful, e assim por diante, né? Então eu tenho aqui uma sequência que me traz o número de vezes que cada palavra apareceu ordenada do maior, ou do que apareceu mais vezes, para o que apareceu menos vezes, né? Então eu vou repetir esse processo aí para para um livro que tenha um número suficiente grande de palavras, né? Um texto suficientemente grande. Então eu pego aqui, por exemplo, o Ulisses do James Joyce, né? Que possui mais de 260 mil palavras, né? E vou fazer essa, essa dinâmica aí. Eu vou contar quantas palavras tem, depois eu vejo quantas vezes cada palavra apareceu, né? Então eu tenho aqui uma tabela do ranking e da frequência.
Então, por exemplo, a palavra que apareceu no rank 10, ou seja, a décima mais frequente, apareceu 2.653 vezes. E assim por diante, né? A palavra que está no rank 20 apareceu um pouco mais de 1.000 vezes, e assim por diante. E aí eu faço um gráfico da frequência em função do rank. E quando eu faço o gráfico log-log, da frequência versus rank, o que aparece aqui é uma lei de potência. Por que que eu sei que é uma lei de potência? Porque eu tenho uma linha reta no gráfico log-log, certo? Então, linha reta no gráfico log-log é a assinatura de uma equação lei de potência. Ou seja, esse fenômeno linguístico aqui, ele é uma lei de potência, ele obedece uma lei de potência. E, consequentemente, como a lei de potência é a única equação que apresenta comportamento invariante de escala, eu posso dizer que esse comportamento linguístico aqui também é invariante de escala. Ou seja, a frequência de vezes que as palavras aparecem obedecem às mesmas dinâmicas quando eu olho para palavras mais frequentes ou quando eu olho para palavras menos frequentes. Essa é a ideia, né? Então, eu tenho aqui a equação lei de potência, né, que é a equação que descreve esses dados experimentais aqui, uma vez que ela me dá essa linha reta vermelha. Eu posso tentar fazer isso para outros livros, né? Ah, pô, isso aí poderia ter dito que. Ah, não, isso aí foi uma sacanagem aqui do James Joyce, né? Ele queria burlar aqui a lógica e tentar fazer com que apareça algum padrão. Tá, beleza, então vamos. Se foi assim, então vamos analisar outro livro grande também e ver se tem o mesmo padrão ou não, né? E aí você pega lá o Moby Dick, né, do Milval, e o que você tem aqui é a mesma lei de potência que você observava lá no James Joyce, né? Então, rank em função da frequência, você tem aqui uma linha reta no gráfico log-log, mostrando que o Hermann Weyl também tem essa tendência aí de invariância de escala na distribuição da frequência das palavras, né? Então, se você analisa para textos gerais aí aqui está em inglês, mas você pode repetir isso aí com palavras ou textos em português, livros em português, e você vai obter a mesma situação. Rank em função da frequência, o rank agora aqui está no eixo X, né? Frequência tá, a frequência normalizada está aqui no eixo Y, né? E aqui você tem vários livros, né, vários textos, jornais, todos juntos, e aí você conta quantas palavras e a frequência dessas palavras, e o que você observa é essa belíssima lei de potência aqui, né? Essa linha reta no gráfico log-log. É interessante você fazer isso para os seus próprios textos, né? Então, por exemplo, pega lá a dissertação de vocês, a tese, né? Pega lá, joga aí num programinha, pede para o chat GPT contar quantas palavras e pede para ele anotar também a frequência de aparição dessas palavras. E o que vocês vão perceber vai ser uma linha reta no gráfico log-log, né? É claro que isso aí vale quando você tem um número suficiente de palavras, né? Se você pegar textos pequenos, você vai ter muita flutuação. Mas se você pega um texto seu, que é grande, por isso que eu disse que deveria ser a sua dissertação, ou a tese, ou algum livro que você possa ter escrito aí, e você vai perceber que você está obedecendo as mesmas regras aí que outras pessoas, né? Ou que toda a humanidade obedece aí na hora de escrever um texto, né? Muito bem. Quando eu tenho uma lei de potência descrevendo algum fenômeno, significa que eu tenho um comportamento independente de escala, né? Note que isso aí é contrário ao que seria de uma situação descrita por uma gaussiana, né? Lembrando que uma gaussiana ela tem uma região de valores que é mais observado, né? Ou seja, ela tem valores típicos, coisa que não acontece com a lei de potência, né? Então vamos fazer a seguinte brincadeira. Suponha que eu escrevesse as palavras de forma aleatória,
Como seria o caso de um desse chimpanzé que pega a máquina de escrever e começa a bater nas teclas, né? Ou seja, ele escreve as palavras, né? Suponha que cada palavra se diferencia da outra quando o chimpanzé toca a tecla do espaço, né? Então, toda vez que tecla a tecla do espaço, ele está começando uma nova palavra, e assim por diante, né? Então, no final de um certo tempo, né, do chimpanzé escrevendo na máquina de escrever aí, né, de forma quase que aleatória, ou talvez aleatória mesmo, né? Não sei como é que um chimpanzé escreveria aí, mas você vai ter condição de escrever o número de vezes que uma palavra apareceu e qual a frequência de vezes, né? Quantas palavras, ou melhor, quantas palavras apareceram e qual a frequência de vezes que cada palavra apareceu. E se eu fizer o gráfico da frequência em função do rank, eu vou ter uma distribuição gaussiana, que é esse formato aqui desses pontos quadrados, né? Então, se um chimpanzé que está escrevendo de forma aleatoriamente a máquina de escrever, e eu fizer essa estatística, eu vou ter um formato mais ou menos desse tipo, que não tem nada a ver com o formato dado pelos dados reais de um texto de um ser humano típico, né? Que é uma lei de potência. Então, quando eu olho para essa imagem, fica bem claro que quando eu escrevo um texto, eu não estou escrevendo de forma aleatória. As palavras vão surgindo de uma forma que obedece uma espécie de hierarquia. E essa hierarquia faz com que eu fuja de uma distribuição gaussiana, né? Para ilustrar o que eu falei, né, imagina o seguinte: quando você vai escrever um texto, né, supõe que você tá numa página em branco, né, o pesadelo do escritor, né, a página em branco. É o pesadelo no sentido que você tem, que é ruim, porque você precisa começar o negócio, né, e a pior, a parte mais difícil da escrita é o início, né, mas ao mesmo tempo é a parte que você tem todas as possibilidades disponíveis. Quando você está com a linha, com a página em branco, você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever uma besteira ou pode escrever o texto que vai revolucionar a humanidade, né? Então a página em branco te permite todas essas possibilidades. A partir do momento que eu escrevo a primeira palavra, né, por exemplo, eu coloco um T, suponho que estou escrevendo em inglês, né? Você percebe que quando eu coloco a palavra T, eu já não posso escrever qualquer coisa depois, né? Eu já me limito a uma certa região de palavras, uma certa quantidade de palavras. Antes de escrever o T, eu poderia colocar qualquer palavra ali para começar meu texto. Então eu tenho infinitas possibilidades. A partir do momento que eu coloco o T, eu já não tenho infinitas possibilidades, porque eu preciso colocar uma palavra que se conecte com esse artigo T, né? Então, por exemplo, the girl, né? Então, o girl aqui já é uma palavra que estava dentro dessas possibilidades, dado que a primeira palavra, ou a palavra anterior, era T, né? Então, quando eu coloco the girl, as situações de possibilidade diminuem ainda mais para se colocar a terceira palavra, né? Então, eu coloco with, por exemplo, né? O verbo aqui. E note que essa restrição de possibilidades vai só aumentando, né, na medida que eu vou escrevendo. Então, se eu coloco aqui the girl is, provavelmente essa próxima e quarta palavra aqui vai ser um artigo, né? Então, the girl is beautiful, por exemplo, né? Então, vocês estão percebendo que ao colocar as palavras num texto, obviamente, você não escolhe aleatoriamente a próxima palavra. Não pode ser randômico, né? Porque senão não teria sentido. A palavra não teria, ou a frase não criaria significado, né? Então, o significado vem com esse vínculo hierárquico da posição das palavras. Toda vez que eu coloco uma palavra, eu tenho um vínculo que eu preciso satisfazer para colocar a palavra seguinte. Isso faz com que eu observe essa diferença. Eu não sei exatamente como, né? Eu estou apenas colocando aqui insights, mas eu não estou explicando a situação em si, né? Mas eu pelo menos estou tentando explicar para vocês por que que a nossa distribuição de frequência de palavras não é aleatório, não é gaussiano.
mas sim regido por algum outro tipo de distribuição. Que no caso aqui, os dados estão sugerindo que sejam que seja uma distribuição tipo Power Law, né? O que é legal para o nosso propósito aqui, né? Porque a gente está analisando fenômenos de escala e Power Law ocupa uma posição diferenciada aqui dentro dessa abordagem, né? Justamente pelo fato dele ser independente de escala, né? Mudando aqui o objeto, mas a história é a mesma. Suponha que eu queira analisar a frequência de uso de uma determinada linguagem computacional, né? Ou seja, eu pego vários projetos aí disponíveis na internet e vejo quantos deles foram, foram desenvolvidos usando Python, por exemplo. Quantos deles foram desenvolvidos usando o R? Quantos deles foram desenvolvidos usando C++? E assim por diante, né? Então eu posso, mais uma vez, fazer um gráfico da frequência de projetos que usaram um, uma certa, ou melhor, o rank de uso ou o rank de desenvolvimento de um projeto em função da frequência de projetos que foram observados, né? Se eu tivesse uma, uma distribuição aleatória, ou seja, uma pessoa escolhe um projeto, uma linguagem para desenvolver um projeto de forma aleatória, né? Acordei de manhã, vou sortear uma linguagem de computação para fazer um projeto. Se eu fizesse isso, eu teria uma distribuição gaussiana nessa questão do rank versus frequência, né? Ou seja, seria essa linha vermelha aqui. Mas os dados reais não obedecem essa linha vermelha. Na verdade, eles obedecem essa linha verde aqui. Essa linha verde não é uma power law, necessariamente, porque o gráfico log-log aqui não significa que eu tenho uma linha reta em todo o espectro. Mas pelo menos em uma região aqui, eu tenho aproximadamente uma linha reta, né? Então, dentro dessa região aqui, eu posso dizer que eu tenho uma power law, né? Na verdade, essa linha vermelha aqui é uma log normal, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso, talvez, se der tempo depois, né? Mas a ideia aqui que eu gostaria de colocar para vocês é que a distribuição gaussiana não serve para descrever esse fenômeno de escolha de linguagem de programação para desenvolver o objeto, né? Por que que a gaussiana não serve? Ela não serve porque quando eu vou escolher uma linguagem de programação para desenvolver o meu projeto, eu não escolho essa linguagem de forma aleatória. Eu converso com meus colegas, eu troco informação com eles, né? Então, talvez um colega meu que é muito influente, ele pode me convencer, não só a mim, mas outros colegas, convencer de forma mais intensa, qual linguagem de programação que eu devo usar, né? Então, note que existe uma forte correlação entre as coisas. No caso aqui, entre os indivíduos, entre as pessoas. E essa conexão, essa interferência, né, essa comunicação, ela é decisiva na escolha de qual linguagem de programação que eu vou usar. Da mesma forma que no exemplo de linguística, as palavras estão totalmente conectadas umas com as outras. E o fato delas estarem conectadas fazem com que a distribuição estatística delas seja diferente de uma gaussiana. No caso das palavras, da frequência das palavras, é uma lei de potência. No caso aqui da escolha de, de linguagem de programação, é uma log normal, né? Que em ambos os casos não é uma distribuição gaussiana, ou seja, não é as coisas não acontecem de forma randômica, aleatória, né? Muito bem. E aí, finalmente, a gente chega aqui em um dos slides iniciais, né, que é a taxa metabólica, que é a quantidade de energia que um organismo precisa para se manter vivo em função do tamanho corpóreo, né, da massa corpórica do organismo. E o fato de eu ter uma linha reta nesse gráfico log-log significa que eu tenho um comportamento tipo lei de potência. E sendo uma lei de potência, significa que na biologia, eu não, ou pelo menos na demanda energética na biologia, eu não tenho um tamanho típico.
Ou seja, não existe um organismo na qual ele tem um tamanho que seja mais observado do que um outro, e que todos os outros tamanhos circundam esse valor típico. Não é o caso. Não é o caso porque a distribuição da taxa metabólica em função da massa corpórica não obedece uma gaussiana, mas sim uma lei de potência. E sendo uma lei de potência, eu não tenho um tamanho típico, porque eu tenho uma invariância de escala, né? Muito bem, pessoal. Eu tenho outros slides aqui para falar sobre lei de potência. Eu não vou ter tempo de falar aqui, porque a gente já estourou o tempo, né? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, viu? A atenção aí. E, mais uma vez, deixar claro que eu quero que vocês participem, né? Dessa nossa conversa, né? Que não seja apenas um monólogo meu aqui, né? Eu quero que vocês sempre se manifestem aí, né? Seja por, por algum ponto que possa ser melhor explorado, né? Alguma questão que talvez tenha gerado alguma dúvida, né? Então, fique à vontade. E, e dizer também que eu estou totalmente disponível para vocês, tá, pessoal? Então, eu acredito que vocês já devem ter o meu e-mail aí, certo? Então, mande mensagens para mim, alguma coisa que talvez não tenha ficado claro, mande mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês.